A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius. Olha só que palavra forte de Deus para mim e para a tua vida, uma palavra de salvação, uma palavra de cura espiritual, cura física, cura sentimental, uma palavra que pode mudar a tua vida se você crer, confiar e descansar nela. Lá em Provérbios, de capítulo 20, no seu versículo 24, nos fala bem assim. Somente esse pequeno versículo. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois como entenderá o seu caminho? Então é simples e breve o que Deus ele tem a falar contigo nessa noite de sexta-feira. Louvado seja Deus. O livro de Provérbios, através de Salomão, que foi um grande homem sábio, ele nos deixou, através do Espírito Santo de Deus, esse pequeno versículo, que vai nos falar que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, no sentido aqui, é o sentido duplo. Sentido homem e mulher, somos todos nós, porque a palavra de Deus, ela não faz acepção. Ela não é para um ou para outro, ela é para todos. Então, ela nos fala que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Meus irmãos, eu vou explicar em duas partes para os irmãos entenderem. Pela Bíblia, biblicamente, depois que Adão e Eva pecaram contra Deus, eles saíram do caminho de Deus. Depois que Adão e Eva pecaram, eles, consequentemente, por conta do pecado, tomaram o rumo dos seus próprios passos, fora da direção do Senhor, longe da presença de Deus. Então, meus irmãos, todas as pessoas, todas as nações, após Adão e Eva, por conta deles, do pecado que eles cometeram, que antes, outrora, andava nos passos do Senhor, estavam e estão, infelizmente, dirigidos a andar segundo a natureza pecaminosa, que não é a natureza de Deus, a natureza de Deus é santa. Então, os nossos caminhos são diferentes, a nossa vida, o que nós fazemos nessa terra é diferente da maneira de Deus. Então, meus irmãos, Deus, ele é o nosso Criador e sempre vai ser. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ninguém, nada pode mudar isso. Desde o momento em que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram e saíram da presença, da direção do Senhor, assim todos nós, toda essa geração, a geração passada, por conta do pecado, não entende o seu caminho, a sua maneira de viver. Mas, evangelista Marcos Vinícius, o que você quer dizer? Não tem o sentimento negativo, a bipolaridade de estar de um jeito e de outra hora estar de outra, de falar uma coisa e não cumprir, de prometer uma coisa e não fazer. Isso é a nossa natureza pecaminosa e isso nós não conseguimos entender. Então nós, por conta do pecado, nós temos uma natureza que é impossível de ser explicada e entendida se não for pelos passos do Senhor, pela direção de Deus, que é o nosso Criador. Não tem como nós resolvermos a nossa maneira de agir, a maneira com que nós falamos, as nossas atitudes, não tem como nós entendermos e conseguimos corrigir se não for pela palavra de Deus. Por isso que a Bíblia nos fala que os passos do homem, os nossos passos, devem ser dirigidos pelo Senhor. Porque em si, nós, no nosso caminho, na nossa vida, nós não conseguimos entender. Então, meus irmãos, deixa eu te falar algo. O que você passa
as situações difíceis da tua vida, você só vai conseguir entender depois que você entregar a tua vida a Jesus Cristo e deixar Ele dirigir a tua vida. A depressão, a enfermidade que você não consegue entender o porquê, as pessoas te perseguindo, você não consegue entender o porquê, você só vai entender o porquê e conseguir solucionar quando você entregar a tua vida a Jesus Cristo e deixar Ele dirigir a tua vida. Porque, meus irmãos, enquanto o ser humano, o homem e a mulher não tem Jesus Cristo, ela vive nessa terra, vagando como um homem, uma mulher ambulante, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Mas quando ele ou ela decide entregar a sua vida e deixar Deus dirigir a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, ele ou ela consegue entender e controlar o que sente, o que fala. Ele ou ela consegue compreender em cada detalhe, louvado seja o nome do Senhor, que só Deus ele pode ensinar e aprender. Então, meus irmãos, é simples o recado de Deus que Deus está falando comigo, contigo. Se você quer entender o motivo da tua dificuldade, do que você está passando, se você quer entender como lidar com os vícios, como lidar com o seu ego, como lidar com o seu caráter, a sua natureza, você tem que se entregar a Jesus Cristo, aceitar Jesus na tua vida para você entender como que você vai lidar consigo mesmo, a se controlar e aprender a viver nessa terra, sendo uma pessoa boa.